Thank you.
Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai. Grantaraja significa o rei das escrituras. Então, Bhagavatam é considerada a principal escritura no nosso caminho espiritual. Então, obrigado a todos que estão ali assistindo. A gente vai tentar melhorar o sistema de responder. Vou pedir para o Ananta selecionar as perguntas. E muitas perguntas ontem eu percebi que já tinham sido respondidas, né? Tipo, o que fazer nesse momento de coronavírus? Eu já falei muito sobre isso, né? Então eu vou dar preferência às perguntas relacionadas com o tema e às perguntas mais filosóficas mesmo, né? Então, hoje nós vamos ler, nós demos 2 versos ontem, né? Demos o 16 e o 17. Não, eu falei sobre eu li o verso 17, que também falava do plano. Aí eu aproveitei que os dois falavam do mesmo tema e li os dois. Então hoje seria o verso 18, acho que foi anunciado que seria o 17, mas não tem problema. É o verso 18. Então repitam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Eshaha. Esse vai positivamente. Bhagavan, a personalidade de Deus. Sakshat, original. Adyaha, o primeiro. Narayana, o Senhor Supremo, que se deita sobre a água. Purman, o Supremo Desfrutador. Mohayam, confundindo. Mayaya, por sua energia autógena. Lokam, os planetas. Buddha, que é inconcebível. Charati, movimenta-se. Vrishnishu, entre a família Vrishni. Eshtavai Bhagavan Sakshat Adyo Narayana Pumam Mohayam Maya Yalokan Gudash Charati Vrishnishu. Tradução, repitam. Esse Shri Krishna não é ninguém senão a inconcebível e original personalidade de Deus. Ele é o primeiro Narayana, o Supremo Desfrutador. Mas ele está se movimentando entre os descendentes do rei Vrishni. Assim como um de nós está nos confundindo com sua energia autógena. Muito legal. Repetindo o verso, esse Shri Krishna não é ninguém senão a inconcebível e original personalidade de Deus. Ele é o próprio Narayana, o Supremo Desfrutador. Mas ele está se movimentando entre os descendentes do rei Vrishni, assim como um de nós, e está nos confundindo com sua energia autógena. Significado dado por Srila Prabhupada. O sistema védico de adquirir conhecimento é o processo dedutivo. Recebe-se perfeitamente o conhecimento védico das autoridades na sucessão discipular. Tal conhecimento não é absolutamente dogmático, como concebem erroneamente as pessoas menos inteligentes. A mãe é a autoridade para se verificar a identidade do pai. Ela é a
autoridade para esse conhecimento confidencial. Portanto, a autoridade não é dogmática. Na Bhagavad Gita se confirma essa verdade no capítulo 4, Bhagavad Gita 4.2. E o sistema perfeito de aprendizado é recebê-lo da autoridade. O mesmíssimo sistema é aceito universalmente como verdade, mas apenas um argumentador falso pode manifestar-se contra ele. Por exemplo, as espaçonaves modernas voam no céu e quando os cientistas dizem que elas viajam até o outro lado da Lua, os homens acreditam cegamente nessas histórias porque aceitam os cientistas modernos como autoridades. As autoridades falam e as pessoas em geral acreditam nelas. Porém, no caso das verdades védicas, eles têm sido orientados a não acreditar nelas. Entendi. E mesmo que as aceitem, dão-lhes uma interpretação diferente. Cada homem precisa de uma percepção direta do conhecimento védico, mas eles o negam tolamente. Isso significa que os homens desorientados podem acreditar numa autoridade, o cientista, mas rejeitarão a autoridade dos Vedas. O resultado é que as pessoas têm se degenerado. Aqui uma autoridade está falando sobre Sri Krishna como a original personalidade de Deus e o próprio Narayana. Mesmo um impersonalista, tal como Acharya Shankara diz no começo de seu comentário sobre a Bhagavad Gita que Narayana, a personalidade de Deus, está além da criação material. Aqui tem a citação embaixo: Narayana para Avyakta Andam Avyakta Sambhavam. Vyakta e Avyakta, né? Ou seja, embora esse mundo se manifeste por um período, depois fica Avyakta e manifesto. O próprio Shankaracharya, que é o personalista original, diremos assim, ele diz que Narayana para, que o Narayana está acima disso, da manifestação cósmica, da criação e aniquilação. Interessante. O universo é uma das criações materiais, mas Narayana é transcendental a essa parafernália material. Bhishmadeva é um dos 12 Mahajanas que conhecem os princípios do conhecimento transcendental, sua confirmação de que o Senhor, Shri Krishna, é a personalidade de Deus original, também é corroborada pelo impersonalista Shankara. Todos os outros acharyas também confirmam essa afirmação e, desse modo, não há alternativa a não ser aceitar o Senhor Shri Krishna como a original personalidade de Deus. Bhishmadeva diz que ele é o primeiro Narayana. Isso também é confirmado por Brahmaji no Bhagavatam 10, 14 e 14. Krishna é o primeiro Narayana. No mundo espiritual, Vaikuntha, há um número ilimitado de Narayanas, que são todos a mesma personalidade de Deus e são considerados como expansões plenárias da original personalidade de Deus, Shri Krishna. A primeira forma do Senhor Shri Krishna expande-se inicialmente como a forma de Baladeva, e Baladeva expande-se em muitas outras formas, tais como Sankarshana, Pradyumna, Aniruddha, Vasudeva, Narayana, Purusha, Rama e Nisimha. Todas essas expansões são o mesmo Vishnu Tattva, e Shri Krishna é a fonte original de todas as expansões plenárias. Portanto, ele é diretamente a personalidade de Deus. Ele é o Criador do mundo material e é a deidade predominante, conhecida como Narayana, em todos os planetas Vaikuntha. Portanto, seus movimentos entre os seres humanos são outra espécie de desorientação. Portanto, o Senhor diz na Bhagavad Gita que os tolos consideram-no como um dos seres humanos sem conhecer as complexidades
de seus movimentos. A toda desorientação a respeito de Shri Krishna deve-se à ação de suas duplas energias, interna e externa, sobre a terceira, chamada de energia marginal. E assim, às vezes, elas são desnorteadas pela energia interna e às vezes pela energia externa. Através do desnorteamento energético interno, Sri Krishna expande-se em um número ilimitado de Narayanas e intercambia ou aceita transcendental serviço amoroso das entidades vivas no mundo transcendental. E através de suas expansões energéticas externas, ele encarna-se no mundo material entre os homens, animais ou semideuses, para restabelecer sua relação esquecida com as entidades vivas em diferentes espécies de vida. Grandes autoridades como Bhishma, contudo, escapam de sua desorientação pela misericórdia do Senhor. Shila Prabhupada aqui. Om Gyana Tirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshura Militam Yanatasmai Shri Gurave Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Repetindo o verso, Eshavai Bhagavan Sakshat Adhyodhanayana Pumam Mohaya Mayaya Gangudhas Charati Vrishnishu. Esse Sri Krishna não é ninguém senão a inconcebível e original personalidade de Deus. Ele é o primeiro Narayana, o supremo desfrutador, mas ele está se movimentando entre os descendentes do rei Vrishni, assim como de nós, que está nos confundindo com sua energia autógena. Então, quem tem acompanhado sabe, né, que quem está aqui falando é Bhishmadeva, devoto puro de Krishna, um sábio de uma consciência extremamente elevada. Ele está no leito de flechas após a batalha de Kurukshetra, esperando o momento de partir desse mundo, e foi recebido por grandes semideuses e todos os Pandavas e todas as personalidades importantes do universo estavam lá, e principalmente o Senhor Krishna. E ele então começa a glorificar os Pandavas, os devotos, e agora, nos versos anteriores, ele falou sobre o plano de Krishna, sobre a influência do tempo que devora tudo, e que estava chegando, né? O tempo dele estava se esgotando. E agora ele fala diretamente sobre a Tattva, a verdade sobre Krishna, Krishna Tattva. E no significado interessante, né? Prabhupada começa se reforçando a importância de nós termos uma compreensão clara de quem realmente é a autoridade. Prabhupada deixou claro que nós não devemos aceitar nenhum conhecimento que não tenha como origem a literatura védica. Isso é muito claro para nós, né? Só aceitamos aquilo que está nos Vedas. E aqueles que conhecem os Vedas e que propagam os ensinamentos védicos são os verdadeiros cientistas. Os cientistas atuais que estão tentando entender as coisas através de um método, tentando compreender com sua percepção sensorial, de forma empírica, né? Eles falham. Tanto falham que eles não conseguem conceber assim, as informações védicas, e rejeitam e deturpam e tentam desencaminhar as pessoas em relação a isso, né? Por isso o Prabhupada conclui esse tema dizendo que esse é o motivo de que a humanidade está degenerada, que aceita uma autoridade errada e rejeita a autoridade certa, como Krishna diz na Bhagavad Gita, no capítulo 16, que as pessoas confundem Dharma com Adharma, religião com irreligião, né? O certo com o errado. Essa é a condição atual. Todo mundo confuso. Agora, sobre a confusão,
Prabhupada também disse que essa confusão no sentido é normal, quando é relacionada com Krishna, porque Krishna é assim inconcebível mesmo, né? A Rainha Kunti fala sobre isso, a perplexidade dela de ver Krishna ali com eles, sendo um parente deles e ali atuando, né? Pessoalmente, é o que também Biju já está falando. Imagine, Krishna é a fonte de ilimitados universos, ilimitados. E cada universo, uma quantidade também inconcebível de planetas. E como acreditar, né, que esse Krishna, que é a origem, o original dos originais, estava ali com eles como membro da família deles? É difícil, né? Prabhupada diz que Biju entendeu isso devido à misericórdia de Krishna, né? Então isso é realmente desconcertante, é a palavra que Kuntidev usa. Isso também tem no 10º canto, essa mesma palavra e essa mesma condição. O grandioso Brahmadi, ele passou por isso, ele ficou assim desconcertado, né? Porque sabemos que ele é o responsável por criar esse universo particular, uma pessoa muito poderosa. Obviamente o poder dele foi recebido por Krishna, mas ele é esse arquiteto universal que criou esse universo, quantidade infinita aí de planetas, e de repente ele viu que num dos pequenos planetinhas, né, umzinho ali, tinha um tal de Krishna que estava lá em Vrindavana, executando atividades assim impressionantes, sobre-humanas, né? E ele ficou assim em dúvida, né? Não é possível, né? Será que esse Krishna mesmo está ali naquele planeta? Aquele mesmo Krishna que conversou comigo quando eu estava ali sentado na flor de lótus, não havia criação nenhuma, eu estava lá sozinho, não sabia o que fazer, tentei entender, não consegui. Aí eu ouvi 2 sílabas, que isso é descrito no 2º canto do Bhagavata, tapa, uma recomendação que eu executasse penitência. E aí eu executei penitência e de repente esse Krishna apareceu, né? Se revelou e me deu o conhecimento divino e me deu a função de criar o universo. E ele está muito além de tudo isso. Não é possível que ele esteja num planetinha, não deve ser Krishna, né? Como eu brinco e falo, deve ser um Krishna do Paraguai, né? Aí ele falou, vou testar esse tal de Krishna. E aí nós sabemos o que aconteceu. Ele raptou quando Krishna estava lanchando, né? Tomando praçadinha lá com seus amiguinhos em Vrindavana. Estava ali, na beira do Yamuna, batendo um bom papo, devia ser um néctar ali, né? Conversando, felizes da vida. E deixaram de lado um pouquinho, né? Os bezerros e as bezerras. E eles foram, os bezerros saíram comendo a graminha e foram se afastando. Aí Brahma foi lá e raptou todos os bezerros e bezerras, levou para o planeta dele. Aí de repente eles deram falta, aí Krishna falou, vai atrás, né? E aí ele ficou sozinho, aí todos eles foram. E quando eles se afastaram de Krishna, Brahma raptou todos eles e levou para o planeta deles por um instante. Só que esse instante, em relação ao tempo da Terra, o tempo do Senhor Brahma, em Satyaloka, no planeta dele, é diferente. Então aqui durou 1 ano, né? Esse tempo. E aí ele falou, bom, Krishna vai voltar sem nenhum bezerro, sem nenhum vaqueirinho, e vai ser uma grande confusão, né? Como ele vai se virar, né? Vamos ver, né? Quero testar ele. E foi o que aconteceu. Aí quando Krishna percebeu isso, a Krishna foi muito simples. Ele se expandiu no mesmo número de bezerros, no mesmo número de bezerras, no mesmo número de vaqueirinhas, e voltou. Só que era ele multiplicado, né? Era ele, todos os bezerrinhos eram eles, todas as vaquinhas, todos os vaqueirinhos, né? E por 1 ano, Vrindavana passou por uma situação muito transcendental, porque tinha muitos Krishnas, né? Só era Krishna. E a explicação dada por Prabhupada no 10º canto é que as mães dos vaqueirinhos, né, estavam querendo ter mais associação com Krishna,
elas viam que Mãe Yashoda diariamente vestia Krishna, cozinhava para Krishna, penteava o cabelo, fazia o lanchinho de Krishna, e Mãe Yashoda tinha uma misericórdia especial, elas queriam fazer a mesma coisa. Então, esse passatempo foi para que elas pudessem ficar um ano ali servindo pessoalmente Krishna. E também as vaquinhas também, elas queriam ter uma relação direta, amamentar Krishna. Imagine, Krishna se tornou bezerrinhos e mamava diretamente nas mamães vacas, que transcendental, né? E esse ano também tem outro passatempo interessante nesse ano, que a gente sabe que as gopis, elas adoraram a deusa Katyayani, né? E quiseram ter Krishna como esposo a qualquer custo. Mas, imagine, não é simples assim, e elas já tinham sido prometidas para esses vaqueirinhos todos, que foram raptados, né? E esse foi o ano do casamento delas. Ou seja, elas, no final das contas, aconteceu, todos os casamentos, e todas elas se casaram com Krishna, e não com os vaqueirinhos. Porque Krishna que estava ali no lugar dos vaqueirinhos, elas de fato são esposas de Krishna. E aqueles vaqueirinhos são simplesmente cuidadores, né, da esposa de Krishna para elas. Então tudo isso aconteceu em um ano, foi um ano muito especial. E quando o Brahma voltou, tem até uma ilustração lá em Brajabhumi, lá no salão tem essa ilustração, né? Está lá, Brahma chegando no aeroplano dele para ver aquela, entre aspas, grande confusão que ele criou. Mas quando ele chega, ele vê que não teve confusão nenhuma, né? Todos os vaqueirinhos estavam lá, todos os bezerrinhos estavam lá, eles estavam no mesmo lugar tomando praçada e não tinha acontecido nenhuma confusão. E aí, à medida que ele foi se aproximando, Krishna foi bondoso com ele e começou, a cada vaqueirinho que era ele começou a se expandir e manifestou uma forma de 4 braços, né? E também os bezerros, e assim ele pôde entender, uau, realmente esse não é o Krishna do Paraguai, é o Krishna original mesmo, né? E aí ele compõe orações belíssimas, ele pede todo tipo de desculpas, e por ter cometido aquele erro, que na verdade esse erro não foi um erro, né? Grandes personalidades como o Brahma, ou como aparentemente Bhishma também cometeu o erro de estar do lado de lá, lutando contra os Pandavas, não é erro, tudo isso é dentro de um plano. Foi o que Bhishma disse, né? Existe um plano divino que a gente não consegue entender. E Prabhupada fala que o fato de não entendermos os planos de Krishna não significa que a gente não deve aceitá-los ou deve se lamentar, né? Aí nesse ponto a gente pode dizer, pode usar o termo fé, nesse ponto. Porque geralmente se fala em fé quando você acredita em algo que você realmente não tem nem como compreender, né? Então, primeiro compreendendo que tudo que Krishna faz é bom, que todos os planos dele são perfeitos, entendendo que tudo está sob um controle perfeito de Krishna, a gente também vai entender que, bom, certas coisas eu não entendo, mas tem que aceitar, né? Como uma criança faz. A criança, ela aceita o que o pai fala, tem certas perguntas ou certas coisas que o pai não pode explicar e ela aceita, né? Não, entra aí no carro e vamos embora. Não, mas entra, tá bom. Ela entra. E né, a criança que está lá no carro com o papai, com a mamãe, confia, né? Não entende, mas confia, né? Então a gente tem que confiar, né? Completamente confiar. E é o que Bhismadeva disse, que não importa, né? Existe um plano divino, Krishna é perfeito e ele é a personalidade mais inteligente, ele sabe de tudo que está acontecendo, ele não falha, né? Como na Gita diz que nesse mundo existem, aliás, existem 2 tipos de seres criados, os falíveis e os infalíveis. No mundo material estão os falíveis, que somos todos nós, e no mundo espiritual estão os infalíveis. Mas ele diz, mas eu estou acima tanto dos falíveis quanto dos infalíveis. Ele ainda está acima dos infalíveis, né? Como Shvetatara Upanishad diz, Nityo Nityananda, Chetaras Chetananda, Eko Bahuna Yovidadhati Kama. Qual é esse verso? O que ele diz? Que de todos os seres eternos, Krishna é o principal.
Exatamente. Nityo, ele é eterno, Nityana. Nós também somos eternos. Cheta, ele é consciência, Chetanana. Nós também somos consciência. Mas qual é a diferença? Nitya, Nityana, Chetanas, Chetanana, Eko Bhavana. Eka, ele sozinho, vida dhati, satisfaz, kama, os desejos de todos. Sozinho. Essa é a diferença. Desde tempos imemoriais, desde sempre. Então, esse é o poder de Krishna. Né? Narayana. A palavra Narayana é muito interessante. Nara significa o agregado de seres humanos. E Ayana significa a origem e o reservatório. Então, Narayana significa que ele é a fonte e o reservatório, né, de todos os seres vivos. Também significa que ele está deitado no oceano causal, a expansão de Krishna. Né? E o mesmo Brahma falou sobre isso, aqui no Bhagavad a gente vê, já estudamos isso. Depois de Vyasadeva enumerar todas as expansões plenárias, todas as encarnações, todas as manifestações, ele fala Krishnastu. Porém, Krishna Bhagavan Swayam é o Deus original. Existem muitas expansões, no sentido, tudo que existe é uma expansão de Krishna. Tudo, absolutamente tudo. Mesmo a matéria é uma expansão da sua energia externa. Né? Nós somos uma expansão da sua energia interna. Tudo, ele é a fonte original. Então, tudo é uma expansão dele. Mas Krishnastu Bhagavan Swayam significa que, apesar de entender que tudo é uma energia dele, e no sentido, como o próprio Krishna diz, eu sou tudo, ainda assim, ele é diferente de tudo. Por isso, Vyasadeva enfatizou, Krishnastu Bhagavan Swayam. Apesar de entender que a energia é uma manifestação dele, Krishna Swayam é a origem de tudo. Então, ele é a original personalidade de Deus. Brahma também fala sobre isso. Ishvara Parama Krishna. Né? Todos nós somos Isvaras, controladores, que temos livre-arbítrio, podemos escolher se vamos comer Giló ou Burfi. Mas Krishna é Ishvara Parama, ele é o controlador de todos os controladores. Ishvara Parama Krishna e Vigraha, ele tem uma forma Satchitananda, eterna, plena de consciência e bem-aventurança, Anadi, ele não tem começo. Adi, ele é o começo de tudo. Govinda, ele é aquele que dá prazer às vaquinhas, aos sentidos. E Sarvakarana Karana, ele é a causa de todas as causas, né? Narayana é a causa também, veja a ideia, né? E é interessante ver que esse verso foi falado pelo Sr. Brahma, assim como é interessante ver que todos os demais versos do Brahma Samhita, falados por ele, terminam com a frase Govinda Madhipurushantamaham Bhajami. Ele enfatiza que ele não é Deus. Né? Essa é a atitude de um devoto. Porque todo mundo podia achar que ele é Deus, ele podia se aproveitar dessa posição. Às vezes, nós fazemos coisas minúsculas e queremos, né, ser glorificados como a causa. A besteirinha, distribuir tantos livros, abrir um templo, fiz uma preparação saborosa, decorei bem a deidade, dei uma aula bonita, sei lá o quê. Somos tão, né, assim, egocêntricos, né? E Brahma, com todo esse poder, as orações dele são muito interessantes, porque ele sempre aproveita a oportunidade para deixar claro que não, eu não sou ninguém. Eu não creio, tudo que eu fiz foi com a misericórdia dele, por isso ele diz Govinda Madhipurusha Tamaham Bhajami. Eu adoro Govinda, que é Adi Purusha, o ser original, não sou eu. Govinda. Sarvakarana Karana, ele é a causa de todas as causas. Ele que faz, eu não estou fazendo nada. Né? Isso é muito interessante, no segundo canto nós vamos ver essa passagem
na qual o Senhor Brahma, ele aparece numa flor de lótus antes da criação e fica perplexo, e Krishna recomenda que ele pratique austeridade, ele se coloca numa meditação por muito tempo e para se purificar, né? Isso é muito interessante, é algo que nós temos que tomar para nós mesmos, porque ele queria fazer alguma coisa, né? Quando uma alma individual assume o corpo de Brahma, ela o faz porque ela quer criar um universo, ela quer ter essa experiência, ela quer servir a Deus criando o universo. Então Brahma, essa alma que estava no corpo de Brahma, queria fazer esse serviço. Mas Krishna falou, você quer fazer? Ok, primeiro tapas. Eu não vou te dar esse serviço a menos que você primeiro tapas, né? Execute austeridade, se purifique. Porque senão você vai fazer tudo errado. Você vai ficar de falso ego, você vai se achar a causa. Então primeiro, submeta-se a penitências. E assim também com a gente. Eu quero fazer alguma coisa legal para Krishna, para o meu Guru, para Prabhupada, eu quero ser alguém. Legal, é normal, é legal querer. Mas devemos seguir os passos, né, do nosso Guru, ou o Guru original da nossa Sampradaya, que é Brahma, e primeiro vamos fazer austeridade, né? Evidentemente não precisamos fazer a austeridade que ele fez, nem seremos capazes, mas a nossa austeridade é cantar bem cantada a nossa japa, é seguir os princípios, é adorar as deidades, estar com os devotos e tentar moldar a nossa mente, reprogramá-la para agradar a Krishna o tempo todo, agradar os devotos e assim nos livrarmos, né, dessa tendência egoísta. Então Brahma, ele é um exemplo muito legal, ele é uma grande alma, ele é tão avançado, ele ficou tão assim preocupado, né, de poder criar e poder ficar com falso ego, que mesmo no segundo canto a gente vê ele orando, Krishna, por favor, né? Eu vou fazer esse serviço então, mas me proteja para que eu nunca pense que eu sou a causa, né? Que nunca caia nessa ilusão. Ele ora, muito interessante essa oração dele, né? E mesmo depois, quando o Chaitanya Mahaprabhu veio, há 500 e poucos anos, sobre Brahma, ele ficou assim tocado, né, com a misericórdia de Krishna na forma de Chaitanya, e ele então executou mais austeridades para poder nascer no movimento de Chaitanya. Ele queria isso e ele executou muitas austeridades, continuou executando austeridades até que então Chaitanya apareceu para ele, né? E disse que tudo bem, você vai poder também nascer na terra e você nascerá como assim o Namacharya, o grande exemplo, né, do cantar do santo nome. Você vai ver como Haridas Thakura, completamente assim desapegado, numa família baixa de muçulmanos, mas você vai ser um associado meu muito importante e vai poder então saborear aquilo que você não saboreou, né, o amor, o prema, a Krishna prema, devido a essa posição administrativa, né, porque é assim. Os semideuses são devotos, mas segundo o Bhagavata eles são Sakama Bhaktas. Sakama significa devotos materialistas. Obviamente não materialistas, né, como a gente imagina, mas eles têm desejos materiais, né, por isso estão ocupando posições administrativas, né, eles querem, você vê ainda toda hora pronta, né, e todos os semideuses estão aí lidando com tanto poder. Se estão fazendo isso é porque desejam isso. Isso não é a posição mais elevada, né? Ainda tem condicionamentos. Então Brahma, reconhecendo isso tudo, orou a Krishna para saborear esse prêmio, esse amor espiritual, e pediu para participar dos passatempos, e Chaitanya deu essa bênção. Ele veio como Haridas Thakura, e esse seu Brahma, que me parece que tem 30 e poucos anos, ou algo assim, né, dentro da idade dele, é um devoto de primeiríssima classe. O devoto é o Mahabhagavata, porque nós temos essa bênção também. Além de tudo, estamos no universo que o seu Brahma é devoto puro de Krishna, porque tem universo que o seu Brahma não é exatamente o devoto puro, né?
Esse aí faz parte da nossa Sampradaya, teve associação direta com Chaitanya na sua encarnação como Haridas, muitíssimo especial. Então é isso, Krishna é a origem de Narayana, inconcebivelmente veio à Terra há 5.000 anos, deu misericórdia especial para os Pandavas e nem todo mundo pôde entendê-lo. Krishna diz isso na Gita, que as pessoas tolas não reconhecem, pensam, né, que eu sou um ser humano comum, não podem entender a minha posição. Quando teve a cerimônia de Rajasuya, uma cerimônia, acho que foi Rajasuya, que todos foram para um estádio, né, assistir a determinado ritual, e estavam ali todos os semideuses e sábios e as golpes, e todo mundo estava lá. E Krishna chegou, quando Krishna entrou assim, foi uau, beleza de Krishna era algo, e todo mundo começou a comentar quem é ele, né? Então, cada um dizia uma coisa. Os yogis achavam que ele era assim, a manifestação mais bela, mais assim, puras do Brahman pessoal, e muitos sábios achavam que ele era a criação mais bela do seu Brahman, que não é, né? E por aí vai. E as golpes entendiam que ele era o amante supremo, né? O cupido transcendental, mas cada um teve uma visão, né? É muito difícil entender Krishna. Krishna é muito transcendental, né? Então ele aqui, Bhishmadeva, como o Prabhupada disse, pela misericórdia dele, entendeu, compreendeu que aquele Krishna que estava ali era a fonte de Narayana, era o Narayana original, é a causa de todas as causas, e é desconcertante que ele esteja aqui conosco, né? Mas cá está ele, né? Assim, Deva Deva, o Deus dos deuses, né? A origem de todos os deuses, é ele mesmo, Krishna. Ansarvasya Prabhava. Ok, obrigado. Vamos responder as perguntas. Você chega mais perto aqui para o pessoal ouvir a pergunta, porque me cobraram isso. Me cobraram que o pessoal não entende as perguntas, então fala aí. Okay. A primeira pergunta, Batim Desirê, do Rio de Janeiro, ela diz: Jai Gurudeva, reverências, quais são os indícios de que estamos seguindo os planos de Krishna? Quais são os indícios que estamos seguindo os planos de Krishna? Seguindo as instruções de Krishna na Bhagavad Gita, as instruções de Prabhupada, as instruções do Guru. Não tem outra maneira. Agora, se existe um plano específico para cada um de nós, não sei se nós estamos com essa bola toda, não. Ainda, né? Eu acho que o plano geral, por enquanto, é realizar a Bhagavad Gita, realizar essa nosso manual de autorrealização. Então, obviamente você pode não estar 100% ali, mas em linhas gerais a gente tem que ter uma compreensão da filosofia e saber que eu estou seguindo a filosofia, né? Estou seguindo as instruções de um modo geral. Agora, às vezes, especificamente, pode haver um plano, mas também, se a gente quiser, usando a nossa mente material, dar uma resposta e achar que necessariamente, se você seguir o plano de Krishna, tudo vai dar certo, a gente vai estar errado, porque o próprio Prabhupada seguir o plano de Krishna, as coisas não davam certo em determinado momento. Então, temos que ter paciência também e não exigir tanto de nós, achar que agora nós já temos que estar completamente dentro do plano. Existe um plano geral, né? A vida humana é para a autorrealização. Se nós estamos dedicando a nossa vida para entender a consciência de Krishna, para praticá-la, estamos associados, cantando a nossa japa, então a gente está dentro do plano de Krishna. E o efeito do remédio, ele não é da noite para o dia, né? Mas se a gente olha para trás e vendo agora no caso da Desirê, que eu conheço bem a história, ela vai ver que ela já avançou muito, que a vida dela já se transformou muito, e transformou de uma forma que Krishna está muito mais presente na vida dela. Isso significa que ela está seguindo os planos de Krishna, né? Porque isso também é uma forma de entender. Como eu falei, Prabhupada não deu certo certas
ações dele, mas ele estava cada vez mais absorto em Krishna, então deu certo. O problema é que a nossa forma de avaliar ainda não é precisa, ainda é material. Então, eu acho que a gente tem que esquecer um pouco disso e seguir com paciência, determinação, entusiasmo, confiança. Mais uma pergunta? Sim. O Alex Monteiro. Alex Monteiro, eu acho que é o Atmarama de Campos. Ele não tem nada de Alex Monteiro. Ele disse: esse passatempo de Brahman com Krishna e os vaqueiros é lindo. O senhor poderia contar o passatempo de Narada Muni, quando ele vai em Dwaraka e vai visitar o palácio e ver Krishna com as esposas? Amanhã eu conto essa história, né? Mas é boa também, né? Todas as histórias são muito boas, né? Está lá no Bhagavata. Mas é isso, que Narada Muni soube que Krishna se casou com 16.108 esposas e falou assim, como assim, né? Bem lembrado esse passatempo, tem a ver também, né? Como assim, né? Krishna casou com tantas esposas, como ele deu conta, né? Uma esposa já é difícil, né? Quer dizer, 16.108, né? E fora isso, ele teve 10 filhos com cada uma, né? Então, imagina, né? E aí ele falou, bom, eu vou em qualquer palácio desse para ver, né, o que está acontecendo. Krishna não vai estar lá com certeza, né? São 16.108. Mas quando ele pegou o primeiro palácio, ele teve a surpresa que Krishna estava lá. Ele falou, uau, Krishna está aqui. Acertei na mosca, né? Muito difícil. Acho que vou jogar na Mega Sena. Muito raro, né? Aí foi recebido por Krishna, pela esposa de Krishna, tudo certo. Ele falou, não, eu preciso ver um palácio onde Krishna não esteja para ver o que está acontecendo, né? Ele foi no segundo palácio, Krishna estava. No terceiro palácio, Krishna estava, ou seja, Krishna é onipresente, onipotente, onisciente, onibenevolente, um monte de coisa. Então, para ele estar simultaneamente no mesmo lugar, não tem nenhum problema. Ele estava aqui com o Bhishmadeva, mas ele estava em Vrindavana também. Ele não tem limite. Já não tem limite, né? Mais alguma? Sim. A Malati, do Rio de Janeiro, ela pergunta: gostaria de saber se acontece de algum semideus querer... Tá rolando uma máfia, né? As 3 perguntas foram do Rio de Janeiro. Campos, Nova Iguaçu e Niterói. Tem uma máfia aí, o Ananta está dando preferência aí. Diga. Gostaria de saber se acontece de algum semideus querer viver com Krishna permanentemente no mundo material e não mais estar nesta parte administrativa. E o que aconteceria? Ela corrigiu, no mundo espiritual. Mundo espiritual. Como é que é? Gostaria de saber se acontece de algum semideus querer viver com Krishna permanentemente no mundo espiritual e não mais estar nesta parte administrativa. E o que aconteceria? Aconteceria que ele deixaria de ser um semideus e se tornaria um servo eterno de Krishna, porque o semideus está conectado com o mundo material. No mundo espiritual ninguém está mais nessa, né? Inclusive isso mostra, né? Às vezes quando a gente fala com espíritas, assim, aí eles falam de espíritos de luz que estão assim, conectados aqui, dando tanta informação. A gente não fala que isso não é legal, que isso não é assim, sintoma de avanço, mas para nós, né? O espírito ligado à Terra, ainda conectado com as pessoas, é porque ainda está muito preso aqui, né? Então, quando a pessoa se torna realmente um devoto puro de Krishna, acabou isso, né? Então, os semideuses se tornam devotos puros, porque isso é possível, já não tem mais identificação, porque a posição de semideus não deixa de ser uma identificação corpórea. Assim também, o sannyasi está aqui como sannyasi, quando ele volta ao mundo espiritual, acabou o sannyasi. Sannyasi também é uma identificação corpórea. Tudo é uma identificação corpórea. Kunti Helena. Também do Rio, por sinal. Como podemos fazer no meio acadêmico onde atuamos, para que as pessoas entendam que a ciência védica é a original? Pergunta para o Nishyananda.
que está lá no meio acadêmico. Eu acho que isso leva tempo. Prabhupada deixou claro, a gente sabe disso, e acho que de lá para cá já houve muito avanço no mundo acadêmico, e o mundo está mudando, gerações novas, pessoas com cabeça mais aberta, mais conectadas à espiritualidade. A gente não vai mudar isso da noite para o dia, mas a gente já encontra dentro da academia muitas pessoas com uma visão diferente, né? Então leva um tempo, não vai ter jeito. Eu me lembro que a Acharya Deva, ele voltou a estudar, ele fez o doutorado dele, queria muito pregar para os universitários. Depois ele desistiu. E eu me lembro de ter tido uma conversa com ele, estava até dirigindo, eu e ele no carro, e ele falou, eu entendi que o melhor lugar para pregar é a fila do Food for Life. Ou seja, onde estão os alunos, né? A melhor forma de pregar no mundo acadêmico é para os alunos e não para os acadêmicos, que eles estão muito arrogantes, né? Mas um ou outro não, né? Um ou outro não. Só que é melhor pegar os jovens. Aquele ditado que o Prabhupada às vezes também citava, cachorro velho não aprende novos truques. Então, a Upanishad fala disso, que pior que a ignorância é o pseudo-conhecimento. Então, essas pessoas têm pseudo-conhecimento, né? E para eles, a verdade é a ciência, qualquer espiritualidade é dogmática e por aí vai. Então, é difícil, né? Você mudar a cabeça de alguém que está formatado pelo meio acadêmico a pensar assim. Muito difícil. Eu sempre dou o exemplo de uma pessoa que quer aprender um instrumento musical e se aproxima do professor. E, eu quero aprender, quanto custa? R$100 a aula, ok. Você sabe tocar um pouquinho? Eu sei tocar alguma coisa, eu tirei alguns acordes, por exemplo, no violão, especulo aqui. Então, para você é 200, né? Que é 100 para você desaprender o que você aprendeu errado e mais 100 para você aprender direito. Então, os estudantes, é só 100 reais para ensinar a consciência de Krishna. Os professores universitários é 200. Primeiro tem que desconstruir os conceitos, né, que eles têm para depois construir o conceito espiritual. Então, eles não estão com a consciência muito aberta, com HD mais assim disponível, né? Já tem sua própria mentalidade, né? Mas com o tempo isso vai acontecer. Já está acontecendo uma mudança muito forte. Tem uma pergunta aqui da Giane. Giane, aí Salvador, começou a melhorar um pouco. Jai Guru Maharaj Hare Krishna. Eu não entendo porque no Ocidente somente a nossa escola estuda o Srimad Bhagavatam. No meio do yoga se fala do Bhagavad Gita, do Brahma Samhita, dos Yoga Sutras de Patanjali, mas nunca tinha ouvido falar do Bhagavatam antes de me aproximar da consciência de Krishna. O senhor poderia esclarecer? Porque o Srimad Bhagavatam é uma literatura Vaishnava. Desde o início fala e apresenta Krishna como a suprema personalidade de Deus. E o meio do yoga está mais conectado ao impersonalismo. O yoga está conectado ao impersonalismo, ao poder místico. Não assim como os Vedas prescrevem, que eu quero ser maior que o maior, menor, não é isso. Mas esse poder, né? Todo mundo está pensando em poder em si mesmo. Tem essa pegada, né? O yoga tem essa pegada que está conectado com o autoaperfeiçoamento, sem contar com a graça de Cristo e contando com o próprio esforço do praticante, né? Que isso é um desvio, não combina com Bhakti Yoga. Bhakti Yoga desconstrói isso, já fala, não é isso. Né? A misericórdia de Cristo é mais importante. Então, o Bhagavatam, quando ele é mencionado pelos vedantistas, se é que a gente pode chamar assim, ele é totalmente deturpado. Totalmente deturpado, né? Então, nós entendemos que o Srimad Bhagavatam, ele é o comentário natural do próprio autor do Vedanta Sutra, que é Vyasadeva. É visto, é entendido pelos devotos de Krishna que o Bhagavatam é o comentário do Vedanta Sutra. Os yogis têm uma atração mais pelo personalismo, preferem Upanishads e Shariraka Bhasya, que é o comentário de Shankara do Vedanta, que
inclusive contradiz ao Bhagavatam. Eles estão equivocados. É por isso, e você citou o Brahma Samhita, para mim é surpreendente, que no meio do yoga se fala do Brahma Samhita, porque quem encontrou o Brahma Samhita foi Chaitanya Mahaprabhu, e é um texto muito confidencial. Não sei como chegou até ele, se é que chegou, talvez você esteja enganado. Oceano Bizarria. Desculpa, ainda voltando a Jeane, né? Talvez eles falem sobre Brahma Sutra, e não Brahma Samhita. E Brahma Sutra é um outro nome de Vedanta Sutra. Talvez seja isso. Porque também o Brahma Samhita já começa falando de Govinda, não dá margem para o yogi viajar na história dele. Ok. Aqui um usuário chamado Oceano Bizarria. Gratidão, Maharaj, minhas reverências. Tem algum livro que conta os passatempos de Krishna? Adoro ler e contar para meus filhos. Sim, Srimad Bhagavatam, 10º canto. Srimad Bhagavatam, 10º canto, são todos passatempos de Krishna. E como Prabhupada achava que ele não podia, que ele poderia não chegar até lá, Prabhupada se antecipou e escreveu um livro chamado Krishna, Suprema Personalidade de Deus, que tem todos os passatempos de Krishna. É um livro maravilhoso, maravilhoso, que tem que ser lido realmente para os filhos, para os pais, para os avós e para nós mesmos. É muito interessante. Leia Fabres. Leia Fabres é a famosíssima cantora Hare Krishna, chamada Lila Shakti, que já me deu muita misericórdia, gravando em vários discos meus, uma amiga. O que ela fala? Ela pergunta: os 8 passos de Yoga de Patanjali corrobora com a filosofia védica? Totalmente. Patanjali, com certeza, é uma personalidade muito avançada. Há indícios que ele seja uma expansão, né, de Ananta Shesha, e tudo que ele fala está totalmente apoiado naquilo que Kapila fala, porém, parece que a estratégia dele era pegar o pessoal que naquele momento ainda estava muito conectado ao budismo, de uma forma ainda muito, assim, impessoal, né? Então ele conseguiu falar sobre Vishnu, ele falou sobre Ishvara, mas se ele falasse diretamente de Krishna, não ia surtir o efeito. Então ele teve essa estratégia, né, nesse momento. Mas todo devoto Vaishnava vai ter que passar por Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi, só que de uma forma diferente. A gente vai ter que passar por tudo isso, mas nós temos a nossa forma de passar por tudo isso para chegarmos no Samadhi. No Bhagavad Gita fala que você pode chegar nesse estágio de muitas maneiras, ou pode chegar lá ouvindo uma autoridade. E isso é o que nós fazemos, né? Quando você se conecta com o Prabhupada, você pega um atalho, você já entra no transe da autorrealização, que é o Samadhi. Então, essa é uma forma também de desmistificar o Samadhi, né? Porque dentro do yoga, a ideia do Samadhi é uma coisa muito subjetiva, e a impressão que se tem é que quando eu fizer 150 anos, se eu estiver morando numa caverna nos Himalaias, eu vou, assim, atingir o Samadhi, eu vou virar luz e vou ser pulverizado pelo raio místico, sei lá. Samadhi é servir a Krishna. Depois do Samadhi vem serviço devocional. Ok. Abai Prasada Das pergunta: Reverências Maharaj, gostaria de saber qual a melhor maneira de dar uma sapatada na mente. Sei que a consciência de Krishna em geral já colabora para isso, mas acho que a austeridade seja a melhor forma de dar a sapatada e colocar a mente em seu lugar. O que o senhor acha? O que ele quer dar sapatada na mente? Que conversa é essa? Parece que Bhaktisiddhanta disse isso, né? Uma vez para os seus discípulos, que a ideia que eu acho que Srila Bhaktisiddhanta teve é que nós não devemos, assim, dar tempo para a mente
assim, dá trabalho para nós, que logo quando você acorda, você já começa a cantar Hare Krishna, toma um banho, vai ver as deidades, canta sua japa. Então, o momento da manhã, que a gente chama de Brahma Muhurta, que é o período assim, espiritual mais importante, a gente tem que valorizar e aproveitar esse momento, né? Que se a gente fizer isso, a gente vai estar colocando a mente no seu devido lugar. Eu me lembro de falar várias vezes o que eu vou falar agora, lá em Vrajabhumi, quando as pessoas perguntavam, né? Que às vezes lá é muito frio, essa coisa toda, né? Então eu me lembro de falar isso, que quando você acorda cedo, vai no templo, canta para as deidades e depois pratica a sua meditação na japa, bem cedinho, é como se sua mente tivesse ficado dormindo lá no quarto, embaixo das cobertas, e você, alma, foi no programa, e quando a mente for acordar, você já está lá na frente, ela não tem moral nenhuma para mandar em você, né? Então, de manhã a mente está mais tranquila, né? É hora de você praticar com intensidade. Aí, quando o sol nasce, a paixão vem, aí você já está com energia espiritual suficiente para direcioná-la bem. Então, acho que é isso que o Bhaktisiddhanta quis dizer. Logo cedo, ter uma atitude enérgica no programa espiritual, não se desviar, não perder tempo com nada e ser muito firme, né? Eu me lembro, quando eu era distribuidor de livros, por um período, a gente tinha uma quantidade muito grande de livros, uma meta diária muito grande, era muito difícil de fazer. E a gente tem essa coisa mesmo de usar o horário da manhã com muita assim, seriedade. E eu me lembro que eu, por muito tempo, tinha assim, o voto de não falar uma única palavra, a não ser cantar Hare Krishna, acordava, ia no programa, cantava, não falava uma palavra, mesmo tomando praçada, ouvia aulas de Acharyadeva e não falava uma palavra. Simplesmente aí quando eu saía na rua, aí eu falava a primeira palavra em português. Nesse momento eu já estava bem mais concentrado, né? Então a ideia é essa, é reter a energia espiritual. Não é praticar o processo mecanicamente. Cantar e procurar preencher mesmo, né? Assim, a nossa vida com essa potência espiritual. Tem duas perguntas, uma sobre Sankirtan e outra sobre a morte de Haridas Thakur. A Sankirtan a gente pode deixar para depois, porque eu acho que tem muitas pessoas que não são devotos exatamente. Tem aqui uma menina chamada Vanessa Marangoni que está dizendo que tem uma pergunta do Silvio Júnior. Isso, que é do Sankirtan. Então, é do Sankirtan. E tem o do Harinama Sutra. Vai lá, do Sankirtan, rapidinho, vamos responder. Silvio Júnior pergunta, como o senhor vê o futuro do Sankirtan no sentido de distribuição de livros no Brasil? Não sei, mas eu sei que Krishna tem um plano, né? O que eu acho é que nosso movimento não é só de distribuição de livros, e sim distribuição do conhecimento. Se ele vai ser feito através de papel ou de outra forma, eu não sei. Mas a gente tem que usar todas as formas disponíveis, né? Eu sempre me lembro da história, vocês devem ter visto vários filmes que os Estados Unidos construía várias estradas de ferro, inclusive matavam índios, aquela coisa toda, né? Houve um momento que foi um boom e as empresas que construíam ficaram milionárias. Mas paralelamente começaram a construir os carros e aí assim, o transporte de trem começou a diminuir. E essas empresas não entenderam que eles eram assim, empresas de transporte, não transporte de trem só, ou de via férrea, né? E depois eles se perderam e outros ganharam o mercado. Então nós não somos apenas um movimento de vender livro, nós somos um movimento de transmitir a consciência de Krishna de qualquer forma. Eu acho que depois que uma pessoa se torna um devoto, aí ele vai pegar o livro na mão e vai ler, vai ter que ter na sua casa a coleção dos livros. Mas, às vezes, para fazer esse primeiro contato, tem outras formas de fazer isso. Eu acho que tem muitos jovenzinhos aí, inteligentíssimos, semideuses caídos de 13, 14, 15 aninhos, que não estão na rua, nós não vamos atingi-los vendendo livros, eles estão no celular deles, de repente você entra lá de uma outra maneira. Isso também é Sankirtan.
Eu acho que tem que expandir o conceito de Sankirtan. Na época de Bhaktisiddhanta, o Sankirtan, que chamava-se Brihat Mridanga, ou antes dele, na verdade, era sair na rua e cantar. Depois foi a imprensa. E agora a internet também é Brihat Mridanga. Né? Como agora, né? Estou vendo ali, tem 78 pessoas assistindo ao vivo. E depois muitas outras pessoas assistem. É uma oportunidade de deixar tudo isso aí, né? No Face ou no YouTube, onde quer que seja. Isso é Sankirtan, né? O que eu estou fazendo agora é Sankirtan. Não estou fazendo outra coisa. Nessa era, o Dharma é Sankirtan. Se a gente não faz Sankirtan, a gente está fora da era. Então, se eu não estivesse fazendo Sankirtan, eu estaria em Maya. Eu acho que eu não estou em Maya. Estou fazendo Sankirtan agora aqui. Mas eu não tenho mais essa de ficar na rua vendendo livro. Já fiz isso muito. Nem me sentiria feliz fazendo isso. Eu vejo que o movimento precisa de outras coisas, né? Então, acho que temos que expandir o conceito de Sankirtan. Sankirtan é espalhar a consciência de Krishna, e a maneira de fazer isso, cada um vai encontrar o seu jeito. Eu acho que uma pessoa muito jovenzinha, sem ainda muita experiência, sem muita bagagem, é muito bom que ele esteja fazendo isso na rua, e deva fazê-lo, né? Até porque isso também purifica, torna a pessoa humilde, determinada, dá uma conexão muito profunda. Mas não é de se esperar que todo mundo tenha que fazer isso, quem não faz isso está iludido, está em Maya, não é assim. Mais uma. Tem a última do Harinama Sukhi, sobre Haridas. Harinama Sukhi lá de Macapá, longe para Dedéu, né? E o Sankirtan está chegando aí, né? Reverências Guru Maharaj. Fiquei curioso em saber se Haridas Thakur, ao deixar o planeta, voltou a ocupar seu cargo como Brahma ou se transferiu para o Goloka Vrindavan. Ele voltou a ocupar seu cargo como Brahma, porque senão estaríamos desbramados aqui, né? Mas com consciência de Goloka Vrindavan, porque Goloka Vrindavan também é um estado de consciência, não é só um lugar geográfico. Então ele também está absorto, né, em Goloka Vrindavan, na condição que ele estiver. São coisas técnicas, né? Eu não me lembro de Prabhupada deixar isso absolutamente claro. Porque você tinha ouvido que Brahma era um posto, né? Para ficar trocando assim. Então, não, mas Brahma não é um posto que troca durante a vida. Quando acabar essa vida, outro universo, outro Brahma, mas não é que no mesmo universo a gente tem vários Brahmas. Não, cada universo tem um único Brahma. Acabou! Já são 15 para as 9. De 7h15 a 15 para as 9, deu 1h30, né? Tá bom, né? Então, só um aviso para vocês, né? A semana que vem, a partir de 18 horas, e não 18 horas, também vamos ter aula da Bhagavad Gita. Estamos no mês das mulheres, mês de março, né? E vamos ter várias devotas dando aula. A gente vai postar tanto no Face da ISKCON São Paulo, quanto aqui também no nosso. No nosso, não no meu, mas no de Govardhana, tá? E depois da aula delas, 19h15 vai continuar tendo as minhas aulas, e se tudo correr bem, antes das 18 horas, se tudo correr bem, vamos ver a rotina dessa semana. As coisas se acalmam, que eu duvido muito, a tendência é ficar mais complicada, né? A gente pode introduzir um Kirtana, eu imaginei de 17h30 às 18 cantar. E hoje eu cantei Sansaradava, quem pegou a aula no começo, viu? É uma canção muito importante, que os devotos têm que aprender, aproveitar esse momento. De repente a gente canta ela e começa a explicar. Então vamos fazer o seguinte, hoje eu vou fazer isso, às 17h30 eu vou fazer isso, será? Pode ficar muito próximo, né? Aguardem, eu vou pensar bem, vou ver como é que eu vou fazer isso, mas de repente a ideia é aproveitar, cantar diariamente e cada dia dar a explicação de um verso, que são versos muito importantes. A gente faz isso em meia hora. Tudo indica que hoje às 17h30 vamos fazer isso, mas eu vou anunciar, tá? Hare Krishna, obrigado, glórias a Srila Prabhupada.